Há muitas confusões acerca da pronúncia do nome do Altíssimo. Uns pronunciam Jeová, fica descartado porque não existia J, então não pode ser esse nome. Agora, é interessante que termina em quê? Jeová. Eles mesmos fazem as confusões. Outros pronunciam Javé. Javé, um Jeová, outra Javé. E você vê que as confusões são propositais. Outros dizem Iavé, Iá. Mas por que não colocou o final? Porque a letra final é uma mãe de leitura, o Rê, que funciona como vogal, A. Por que não colocaram o A? O início colocaram Iá. Muito bem. Outros Iavé, dentre outras pronúncias. Mas qual é a pronúncia correta? Quem lidar com essa confusão toda fica com dúvida. Qual é o certo? Orei e fui agraciado com a pronúncia correta. Que os fiéis busquem o Senhor Yeshua, pois Ele ensina o nome do Pai para os seus irmãos. Quando a pessoa se torna irmão do Senhor Yeshua, pelo nascimento do alto, Ele mesmo vai ensinar para o seu irmão o nome do Pai. Como está escrito em Tehilá capítulo 22, versículo 22, que é uma profecia. E também está em Ivrim, em português está Hebreus capítulo 2, versículo 10 a 12. Eu vou ler esse texto aqui para vocês observar, que lá em 22 de Tehilá, está somente a frase final. E eu vou destacar quando pronunciar a frase para os queridos. Em Ivrim, capítulo 2, versículo 10, diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quer dizer, aqui fala do Pai, do Filho que morreu, foi sufocado, e o Pai criou todas as coisas por Ele e para Ele. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Isso é uma profecia que está lá, mais conhecido como Salmo, capítulo 22, versículo 22, né? Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E o Senhor fez isso. Se você for ler lá o capítulo 17 de Yohanan, que em português está João, você vai ver ele ali falando com o Pai, que ele ensinou o nome do Pai para os seus irmãos, os seus discípulos. O Senhor Yeshua confiou essa missão ao Espírito Santo, que ele enviou para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo. É estranho que uma pessoa se diga cheia ou guiada pelo Espírito Santo e ignore o nome do Pai. O Espírito Santo sabe. Glória ao Senhor. Quando o Senhor passou esses conhecimentos aos membros da Aguedá? Assim que tomei conhecimento da verdade e reuni os textos com os quais posso provar o que digo, passei a ensinar para os membros da Aguedá. O início disso foi em 8/11 de 2020. Eu comecei em 2009 a estudar, e só comecei a passar essa mensagem depois que eu tinha segurança e com contato com o Senhor, com o próprio, porque você precisa se relacionar, porque ser membro do reino, da família de Elohim, não é simplesmente ser membro de uma instituição religiosa. Você tem que ter uma relação pessoal com ele. Isso é um grande privilégio. Aleluia. Quais os impactos desses conhecimentos no seu ministério e na Aguedá? O impacto mais marcante ocorreu em minha própria pessoa, pois durante 43 anos, isto é, desde que retornei para o Altíssimo em 1972, passando por instituições religiosas no sentido de que passei por uma igreja evangélica e instituições religiosas como, por exemplo, na denominação onde estive 19 anos, nos 4 anos do curso de bacharel em teologia, frequentando reuniões convencionais, fazendo parte do corpo docente de vários seminários, em várias reuniões de estudos bíblicos, em escolas bíblicas para pastores, em simpósios e no corpo docente de uma faculdade de filosofia e teologia. Até o ano de 2015 não tinha aprendido o nome do Criador do Universo. Porém, dirigido e ensinado pelo próprio Senhor, aprendi o nome do Pai. Aí depende do seu relacionamento com o próprio Senhor. Porque você não pode saber o nome. Se você tem dúvida, como é que você vai tirar dúvida do nome de uma pessoa? Perguntando para quem? Se você já está com dúvida, a melhor maneira é perguntar a quem? A própria pessoa. Se você é filho dele, ele não vai deixar de ensinar o nome dele para você. Assim como ele enviou o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos retornar para o Pai, está escrito: se ele
ele não negou o seu próprio filho para conosco, como não vai dar para nós as demais coisas? E ele quer que você saiba o nome dele, desde que você se torne filho dele. Existe a forma de se tornar, não é por imaginação. Ele vai dar a virtude para que você se torne filho dele. Agora tem que desejar, tem que querer no coração, não só desejar. Então, o impacto foi imenso e mudou completamente a minha maneira de viver e ministrar a palavra do Altíssimo. Quanto ao efeito na verdade, se nota na firmeza dos que recebem a palavra do Altíssimo em seus corações e a praticam. Porque se a pessoa não praticar, o Senhor diz, não dirás falso testemunho, não furtarás, mas a pessoa furta, a pessoa mente, como é que ela vai desfrutar de mudança, desfrutar dos privilégios do relacionamento com o Criador? Jamais.